Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 9. Paulo em Bereia e em Atenas. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos capítulo 17, versos de 22 a 23. Em Bereia, Paulo iniciou sua obra indo à sinagoga dos judeus a fim de pregar o evangelho de Cristo. Diz ele a respeito dos bereanos: estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Na apresentação da verdade, aqueles que honestamente desejam proceder com retidão estão despertados para um diligente exame das Escrituras. Isto produzirá resultados semelhantes aos que acompanharam os labores dos apóstolos em Bereia. Mas aqueles que pregam a verdade nestes dias encontram muitos que são o oposto dos bereanos. Não podem refutar a doutrina a eles apresentada. Contudo, manifestam a máxima relutância em investigar as evidências da verdade, e presumem que, mesmo sendo isto a verdade, é de pouca importância aceitar ou não. Acham que sua antiga fé e costumes são suficientemente bons para eles. Mas o Senhor, que envia seus embaixadores com uma mensagem para o mundo, responsabilizará as pessoas pela maneira por que tratam as palavras de seus servos. Deus julgará todos de acordo com a luz que lhes tem sido apresentada, quer seja clara para eles ou não. É seu dever investigar como fizeram os bereanos. Diz o Senhor por intermédio do profeta Oséias: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. A mente dos bereanos não se achava limitada pelo preconceito. Estavam dispostos a investigar e receber as verdades pregadas pelos apóstolos. Se o povo do nosso tempo seguisse o exemplo dos nobres bereanos, examinando diariamente as Escrituras e comparando a mensagem a eles levada com o que está ali registrado, haveria milhares leais à lei de Deus, onde hoje há apenas um. Mas muitos que professam amar a Deus não têm nenhum desejo de mudar do erro para a verdade e se apegam às fábulas agradáveis dos últimos dias. O erro cega o entendimento e afasta de Deus, mas a verdade concede luz à mente e vida à alma. Os judeus incrédulos de Tessalônica, cheios de ciúme e ódio contra os apóstolos, e não satisfeitos com havê-los expulsado de seus labores entre os tessalonicenses, seguiram-nos até Bereia, e outra vez levantaram contra eles as paixões excitáveis da classe mais baixa para fazer-lhes violência. Os ensinadores da verdade foram outra vez expulsos de seu campo de trabalho. A perseguição os seguia de cidade em cidade. Esta apressada retirada de Bereia privou Paulo da oportunidade que ele havia planejado, de tornar a visitar os irmãos de Tessalônica. Embora os inimigos da doutrina de Cristo não pudessem impedir o seu avanço, foram bem-sucedidos em tornar a tarefa dos apóstolos extremamente difícil. Deus, em sua providência, permitiu que Satanás impedisse Paulo de retornar a Tessalônica. Mas o fiel apóstolo prosseguiu firmemente através de oposição, conflitos e perseguições para cumprir o propósito de Deus a ele revelado na visão em Jerusalém. Eu te enviarei para longe, aos gentios. De Bereia, Paulo foi para Atenas. Era acompanhado em sua viagem por alguns dos bereanos recentemente convertidos à fé e que estavam desejosos de aprender mais acerca do caminho da vida. Chegando a Atenas, ele enviou de retorno esses homens com uma mensagem para que Silas e Timóteo fossem reunir-se a ele imediatamente naquela cidade.
Timóteo tinha vindo a Bereia antes da partida de Paulo e com Silas tinha permanecido para prosseguir com a obra tão bem começada ali e instruir os novos conversos nos princípios de sua sagrada fé. A cidade de Atenas era a metrópole do paganismo. Ali, Paulo não se encontrou com uma população crédula e ignorante como em Listra, mas com um povo famoso por sua inteligência e cultura. Em todos os lugares estavam à vista estátuas de seus deuses e de heróis divinizados da história e da poesia, e por toda parte a magnificente arquitetura e belas pinturas também representavam a glória nacional e o culto popular de divindades pagãs. Os sentidos do povo estavam empolgados com o esplendor e a beleza da arte. De todos os lados, santuários e templos, envolvendo despesa incalculável, exibiam suas formas maciças. As vitórias das armas e os feitos de homens célebres eram comemorados por esculturas, relicários e placas. Tudo isso tornava essa afamada cidade uma vasta galeria de arte. Contemplando Paulo a beleza e grandeza que o circundavam, e vendo a cidade coroada de ídolos, seu espírito se encheu de zelo por Deus, a quem via desonrado por todos os lados. O coração do apóstolo comoveu-se de piedade pelos cidadãos daquela grande metrópole, que, não obstante sua grandeza intelectual, eram dados à idolatria. Paulo não se deixou seduzir por tudo o que seus olhos viam, nem pela sabedoria secular ou pela filosofia que encontrou naquele grande centro de cultura. Percebeu que a arte humana tinha feito o seu melhor para endeusar o vício e tornar a falsidade atraente, pela glorificação da memória daqueles cujas vidas tinham sido consagradas a levar os homens a negar a Deus. A natureza moral do apóstolo estava tão voltada para as atrações de coisas celestiais que a alegria e esplendor das riquezas que nunca perecerão ocupavam-lhe a mente e tornavam sem valor a pompa e a glória terrestre que o circundavam. Ao ver a magnificência da cidade com seus custosos inventos, percebeu seu poder sedutor sobre a mente dos amantes da arte e da ciência. Seu espírito ficou profundamente impressionado com a importância do trabalho que tinha diante de si em Atenas. Sentiu-se oprimido por um sentimento de solidão naquela grande cidade, onde Deus não era adorado. Anelava o auxílio e a simpatia de seus colaboradores. No que diz respeito à amizade humana, sentiu-se inteiramente isolado. Em sua epístola aos Tessalonicenses, ele expressa seus sentimentos nestas palavras: ficar sozinho em Atenas. O objetivo de Paulo era ali levar as boas novas de salvação a um povo que não tinha nenhuma compreensão inteligente de Deus e de seus planos. Não estava viajando com a finalidade de conhecer novos lugares, nem para satisfazer um desejo por cenas novas e estranhas. Seu abatimento mental era causado pelos obstáculos aparentemente intransponíveis que se apresentavam contra o seu anseio de alcançar a mente do povo de Atenas. Afligido com a idolatria visível em toda parte ao seu redor, sentia um zelo santo pela causa de seu mestre. Procurou seus irmãos judeus e, em sua sinagoga de Atenas, proclamou a doutrina de Cristo. Mas a principal obra de Paulo naquela cidade era lidar com o paganismo. A religião dos atenienses, da qual eles muito se vangloriavam, não tinha nenhum valor porque era destituída do conhecimento do verdadeiro Deus. Consistia em grande parte do culto à arte e de um ciclo de desregrado divertimento e festividades. Faltava-lhe a virtude da verdadeira benevolência. A religião genuína dá aos homens a vitória sobre si mesmos, mas a religião meramente do intelecto e do gosto é desprovida das qualidades essenciais para erguer seu possuidor acima dos males de sua natureza e para ligá-lo a Deus. Nas próprias pedras do altar de Atenas, esta grande carência era expressa pela inscrição: ao Deus desconhecido. Sim, embora jactando-se de sua sabedoria, riqueza e habilidade nas artes e na ciência, os cultos atenienses não podiam deixar de reconhecer que o grande soberano do universo era-lhes desconhecido.
Os grandes homens da cidade pareciam estar famintos por assuntos de discussão em que tivessem a oportunidade de exibir sua sabedoria e oratória. Enquanto esperava que Silas e Timóteo fossem ao seu encontro, Paulo não ficou ocioso. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. As personalidades ilustres de Atenas não tardaram em descobrir esse mestre singular que apresentava ao povo doutrinas novas e tão estranhas. Alguns que se orgulhavam da extensão de sua cultura intelectual entravam em conversação com ele. Isto logo atraiu uma multidão de ouvintes ao seu redor. Alguns estavam preparados para ridicularizar o apóstolo como alguém muito abaixo deles, social e intelectualmente, e diziam zombeteiramente entre si: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." Os estoicos e os epicureus se encontraram com Paulo, mas estes e todos os outros que entraram em contato com o apóstolo logo viram que o cabedal de conhecimentos de Paulo era ainda superior ao deles. Sua capacidade intelectual impunha respeito e captava a atenção dos mais cultos e intelectuais, ao passo que seu fervoroso e lógico raciocínio e seu poder de oratória prendiam a atenção de toda a plateia. Assim, o apóstolo permaneceu invicto, enfrentando os opositores no próprio terreno deles, contrapondo lógica e lógica, filosofia a filosofia. Eles lhe chamaram a atenção para Sócrates, o grande filósofo que foi condenado à morte por ser pregador de deuses estranhos. Paulo foi aconselhado a não pôr a vida em perigo, enveredando pelo mesmo caminho. Mas os discursos do apóstolo cativavam a atenção do povo, e sua sabedoria sem afetação impunha-lhes admiração e respeito. Ele não foi silenciado pela ciência ou ironia dos filósofos, e estes, depois de trocar muitas palavras com ele, e convencendo-se de que ele estava disposto a concluir sua missão em Atenas, e apesar de todos os riscos contar sua história, decidiram dar-lhe oportunidade de falar ao povo. Portanto, conduziram-no ao Areópago. Era este um dos locais mais sagrados de toda Atenas, e suas evocações e reminiscências eram tais que o faziam ser considerado com supersticioso respeito e reverência que, na mente de alguns, chegavam ao terror. Ali a mais solene corte de justiça há longo tempo se reunia, para decidir sobre questões criminais e para decidir as mais difíceis questões religiosas. Os juízes se assentavam ao ar livre sobre assentos cavados na rocha, em uma plataforma para onde se subia por um lance de escadas de pedra a partir do vale abaixo. A uma pequena distância achava-se um templo dos deuses, e os santuários, estátuas e altares da cidade estavam à vista. Nesse lugar afastado do ruído e agitação das ruas apinhadas e do tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção, porque a classe frívola e irrefletida da sociedade não se preocupava em segui-lo para esse local da mais alta reverência. Lá se reuniram ao seu redor poetas, artistas e filósofos, os intelectuais e sábios de Atenas, que assim a ele se dirigiram. Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Nessa hora de solene responsabilidade, o apóstolo estava calmo e confiante, apoiando-se na promessa divina destinada a tal ocasião como esta. Naquela hora, vos será concedido o que haveis de dizer. Tinha o coração sobrecarregado por sua importante mensagem, e as palavras que lhe caíram dos lábios convenceram seus ouvintes de que ele não era nenhum ocioso tagarela. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, versos 22 e 23.
Com toda a sua inteligência e conhecimento geral, eram eles ignorantes do verdadeiro Deus. A inscrição em seu altar mostrava os fortes anseios da alma por maior luz. Estavam procurando alcançar o infinito. Com ardorosa e férvida eloquência, o apóstolo continuou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Assim, de maneira mais impressionante, com a mão estendida para o templo apenhado de ídolos, Paulo esvaziou o fardo de sua alma e habilmente expôs a falácia da religião dos atenienses. Os mais sábios dentre seus ouvintes ficaram pasmos ao atentarem para sua argumentação. Mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Apontando para o estatuário e ídolos deles, declarou-lhes que Deus não pode ser assemelhado a formas de imaginação humana. As obras de arte não podiam, mesmo da forma mais pálida, representar a glória do Deus infinito. Lembrou-lhes que suas imagens não tinham fôlego nem vida. Eram controladas pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens as moviam, e aqueles que as adoravam eram em tudo superiores ao objeto adorado. Apontando para os nobres espécimes da humanidade em torno de si, ele declarou: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O homem foi criado à imagem do Deus infinito, abençoado com as faculdades intelectuais e um corpo perfeito e simétrico. Os céus não são grandes o suficiente para conter a Deus, quanto menos os templos feitos por mãos humanas. Paulo, sob a inspiração do seu assunto, pairava acima da compreensão da idólatra assembleia e procurava atrair a atenção dos ouvintes para além dos limites de sua falsa religião, para opiniões corretas da verdadeira divindade a quem eles tinham denominado de Deus desconhecido. Esse ser que ele agora lhes anunciava era independente do homem, em nada precisando das mãos humanas que lhe viessem acrescentar poder e glória. O povo foi tomado de admiração pela eloquência de Paulo. Os epicureus começaram a respirar mais livremente, deduzindo que o apóstolo estava fortalecendo as ideias deles, de que tudo tinha sua origem em cego acaso, e que certos princípios dominantes controlavam o universo. Mas a próxima sentença do pregador anuviou-lhes o semblante. Ele afirmou o poder criador de Deus e a existência de sua dominante providência. Proclamou-lhes o verdadeiro Deus, que é o centro vivo de governo universal. Nas eras escuras do mundo, esse divino soberano tinha passado por alto a idolatria dos gentios, mas agora lhes enviara a luz da verdade através de seu Filho. E ele esperava de todos os homens o arrependimento para a salvação, não somente do pobre e humilde, mas também do altivo filósofo e dos príncipes da terra. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Tendo Paulo se referido à ressurreição dos mortos, seu discurso foi interrompido. Alguns zombavam, outros punham de lado suas palavras, dizendo: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Assim terminou o trabalho do apóstolo em Atenas, porque os atenienses, apegando-se persistentemente à sua idolatria, viraram as costas à luz de uma religião verdadeira e razoável. Quando um povo está inteiramente satisfeito com suas próprias consecuções, pouco mais se pode esperar dele.
Altamente educados e presumindo-se de seu saber e refinamento, os atenienses estavam constantemente se tornando mais corruptos e tendo menos desejo por algo melhor do que os vagos mistérios da idolatria. Muitos dos que ouviram as palavras de Paulo estavam convencidos das verdades apresentadas, mas não quiseram se humilhar para conhecer a Deus e aceitar o plano da salvação. Nenhuma eloquência de palavras, nenhuma força de argumento pode converter o pecador. Somente o Espírito e o poder de Deus podem imprimir a verdade no coração do impenitente. Dos atenienses pode ser dito: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. No orgulho intelectual e na sabedoria humana, pode ser encontrado o motivo por que a mensagem do Evangelho encontrou tão pouco sucesso entre aquele povo. Nosso Salvador regozijou-se de que Deus tivesse ocultado as coisas de interesse eterno aos sábios e entendidos e as tivesse revelado aos bebês em conhecimento. Todos os homens sábios segundo o mundo, que vão a Cristo como pobres e perdidos pecadores, tornar-se-ão sábios para a salvação. Mas aqueles que vão como pessoas de importância, gabando-se de sua própria sabedoria, deixarão de receber a luz e o conhecimento que só Ele pode dar. Os esforços de Paulo em Atenas não foram inteiramente em vão. Dionísio, um dos mais proeminentes cidadãos, e algumas outras pessoas converteram-se e uniram-se ao cristianismo. As palavras do apóstolo, a descrição de sua maneira de agir e as circunstâncias do episódio, como as traçou a pena da inspiração, deviam ser transmitidas a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua inabalável confiança, sua coragem na solidão e na adversidade e a vitória por ele obtida para o cristianismo, mesmo no próprio coração do paganismo. A inspiração nos deu esse vislumbre da vida dos atenienses com todo o seu conhecimento, refinamento e arte, não obstante chafurdados no vício, para que se pudesse ver como Deus, por intermédio de seu servo, repreendeu a idolatria e os pecados de um povo orgulhoso e autossuficiente. As palavras de Paulo tornam-se um memorial daquela ocasião e conferem à Igreja um tesouro de conhecimento. Estava ele numa posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se a si mesmo em dificuldade. Tivesse sua fala sido um ataque direto aos deuses do povo e aos grandes homens da cidade que estavam diante dele, e teria ocorrido o risco de sofrer a sorte de Sócrates. Mas, com cuidado, ele lhes afastou a mente das divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus a quem estavam tentando adorar, mas que era para eles desconhecido, como eles mesmos confessavam em uma inscrição pública.